Por que a gente parou de enxergar as outras pessoas? Você já reparou quantas vezes a gente anda na rua do lado de um monte de gente que não vê a gente e que a gente também não vê? Em que momento a gente ficou assim tão preocupado com as coisas, com tanta pressa e com tanto individualismo? A gente parou de enxergar o que existe ao nosso redor. Quanto tempo às vezes a gente leva para perceber uma construção nova num caminho que a gente faz todo dia? Ou às vezes a gente repara de repente e puf, tá lá, como se ela tivesse sido construída do dia pra noite. A gente não viu o processo dela acontecer, porque a gente simplesmente não reparou, a gente não olhou pro lado. Ou quando uma loja fecha e uma nova abre, às vezes a gente demora um tempão pra perceber que isso aconteceu. Só que muitas vezes isso acontece com as pessoas que estão ao nosso lado. A gente passa a maior parte do nosso tempo ansioso, focados em tudo que a gente precisa fazer e ainda não fez, e em tudo que a gente quer e ainda não conseguiu. A gente fica falando no celular com gente que tá longe e muitas vezes a gente nem presta atenção nas pessoas que estão do nosso lado todos os dias, que estão no sofá da sala. Todo mundo passa por momentos difíceis, todo mundo se sente agoniado, perdendo tempo, faltando tempo. Parece que a gente sempre tá precisando de alguma coisa que não tá ao nosso alcance. Então fica sempre essa batalha, essa corrida, né? Essa maratona atrás desse monte de coisa que é realmente importante pra gente. Mas a gente se esquece de outras coisas que também são importantes. E fica faltando a gente se olhar, mas olhar de verdade, sabe? Com aquele olhar de quem quer saber mesmo o que tá acontecendo. Parar um minutinho para prestar atenção em coisas que a gente já tá acostumado a ver. Às vezes a gente tá puto da vida, ou tá com fome, ou tá com pressa, ou tá atrasado, ou tá cansado. A gente sempre tá alguma coisa, mas na maioria das vezes a gente nunca tá presente. Daí, de repente, no momento de lucidez, pode ser que a gente olhe para o lado. Só que pode ser também que já tenha passado muito tempo e as pessoas que a gente estava habituado a ter ali, elas mudaram. Elas já não são mais as mesmas. Rola um lance parecido com o negócio da construção, sabe? Do caminho de casa. Não deu tempo de reparar e quando a gente percebeu, ela já estava ali, irreconhecível. Isso acontece demais dentro de uma família ou dentro de um relacionamento de longa data. Ou quando a gente tem amizades que já duram muitos anos. A gente deixa de estar presente mesmo quando a gente está presente fisicamente. E isso faz com que a gente perca um monte de coisinhas que estão acontecendo ali naquele momento e que não vão se repetir. Aí a gente acaba perdendo o timing pra vida, sabe? A gente vai perdendo esse poder que a gente tem de entender o que as pessoas que a gente ama estão sentindo, ou estão pensando, ou estão sofrendo só de olhar. A gente perde o poder da gentileza e sem perceber, a gente começa a ficar a quilômetros e quilômetros de distância de alguém que um dia foi muito importante para nós. E aí vem essa sensação estranha de vazio que a gente sente o tempo todo, um vazio estranho que não vai embora, mesmo quando a gente está rodeado de gente, ou até mesmo quando a gente está na nossa própria companhia, porque a gente se acostumou tanto a não olhar para ninguém, a não ter tempo para ninguém, que a gente para de olhar para nós. É muita loucura, mas acontece muito mais do que a gente imagina. Muitas vezes está acontecendo e a gente não percebe. Talvez a gente precisa desacelerar. Por mais que às vezes a vida cobre o contrário, a gente precisa simplesmente parar por alguns momentos e deixar que a empatia que a gente tem pelo outro e que a gente tem por a gente mesmo faça efeito. Todo mundo tem isso aqui dentro. A gente só precisa aprender a respirar fundo e deixar acontecer. O que adianta a gente estar sempre nessa loucura, nessa correria louca para ser alguém na vida, se a gente não está conseguindo nem mais enxergar a vida que existe ao nosso redor?